na época de 96, começou a vir muitos bolivianos para São Paulo. Consigo dizer, desse início dessa história, é que ela tem total participação do meu pai. O meu pai, junto com minha mãe, acabaram criando o restaurante. Antigamente só morávamos nós de bolivianos na Rua Coimbra, uma rua de 400 casas. Hoje, 90% da rua ela é povoada por bolivianos. Era um modo que meu pai encontrou para ter por perto um pouco das raízes. Hoje a rua inteira você encontra shopping, você encontra de advogado, de dentista, tem um centro de imigrante hoje. Então, hoje se tornou o polo que meu pai já estava visualizando em 96 do que poderia se transformar a Rua Coimbra no que é hoje. Meu nome é Jorge Alexandre Salazar Merúvio, moro aqui em São Paulo, nasci aqui na verdade, minha mãe veio grávida pra cá, então acabei nascendo aqui, mas a gente fica brincando que eu tenho um pezinho na Bolívia porque ela já veio grávida de lá. Meus pais acabaram vindo para cá por conta da economia da Bolívia, então estava muito complicado, estava muito precário, acabaram vindo para o Brasil tentar uma vida um pouco melhor. Eu lembro que eu brincava muito, eram ruas muito mais tranquilas, então eu acabava brincando, jogava bola na rua, jogava bolinha, jogava peão, pinava pipa. Era uma vivência diferente aqui em São Paulo, mesmo sendo uma cidade muito grande, era muito mais tranquilo no sentido de uma criança conseguir brincar. Então foi uma infância, na minha visão, um pouco proveitosa nesse sentido. Para os meus pais, nem tanto, porque eles trabalharam muito duro nos primeiros 15 anos, vamos dizer assim, de segunda a segunda. Basicamente, eles tiravam só o domingo à tarde para descansar. Se eu fosse buscar alguma lembrança antiga e que me reflete muito hoje, é que eu odeio dormir. Eu tenho para mim que a gente dorme porque o corpo pede mesmo, mas é uma coisa que eu odeio. E aí eu comecei a buscar o porquê desse ódio, o porquê dessa raiva, e aí eu cheguei no meu passado onde o momento que eu via meus pais trabalhando, eu respeitava. Então, quando eu via eles sem trabalhar, era o momento que eu achava que ia ter pra gente, pra mim e pros meus irmãos. E eles preferiam dormir de tão cansados que estavam. E fui entender anos depois que isso era uma necessidade mesmo, porque eles trabalhavam pra caramba. E aí, em 96, mais ou menos, 95, 96, a gente teve a ideia de criar o restaurante, porque a minha mãe sempre mandou muito bem na cozinha. Eu acho que todas as mães mandam bem na cozinha, mas a nossa, ele falou assim, cara, espetacular sua comida. Numa brincadeira de, vamos tentar isso aqui, a gente acabou criando o restaurante Limani. Começamos com 2 mesas, depois mais 2, depois mais 2, e hoje a gente tem o restaurante bem consolidado aí. O ano que vem, se tudo der certo, a gente completa 30 anos de restaurante Limani. Meu pai foi uma pessoa muito conhecida na época por conta do restaurante. Foi meio que natural ele acabar tomando liderança em algumas situações. Então, a gente teve mães aqui que precisavam, por exemplo, de um hospital e não tinham documento. Ou filhos que precisavam ser batizados e não tinham padrinhos. Pode ser uma coisa meio louca, mas era muito disso. Então, muitas dessas pessoas tocaram, né, a nossa porta procurando meu pai para indicações. Meu pai acabou conhecendo muita gente e conseguia direcionar. E a partir daí que começou a aumentar essa procura, esse trânsito de pessoas na Coimbra, abriu um outro restaurante, um ano depois abriu uma cabeleireira, e aí foi aumentando. Hoje a rua inteira você encontra shopping, você encontra serviços de advogado, de dentista, tem um centro de imigrante hoje. Então, hoje se tornou o polo que meu pai já estava visualizando em 96 do que poderia se transformar a Rua Coimbra no que é hoje. Antigamente só morávamos nós de bolivianos na Rua Coimbra, uma rua de 400 casas. Hoje 90% da rua ela é povoada por bolivianos.
E nós começamos o restaurante com quase 5 pratos. Hoje ele tem mais de 30. Então a ideia era que a gente oferecesse algo mais da Bolívia. E a demanda aumentou tanto que outros comerciantes começaram a se instalar na Rua Coimbra e a gente também viu a necessidade de aumentar o nosso leque de opções por conta das regiões. Então vinha muita gente de La Paz. Nós tínhamos 3 pratos de La Paz. E aí começou a vir muita gente de Santa Cruz, veio muita gente de Potosí, de Sucre. E a gente começou a ter que aumentar a nossa variedade por conta dessas regiões que as pessoas acabavam vindo para São Paulo. O restaurante, o Illimani, ele começou com uma ideia e foi desenrolando. E graças a Deus tem dado tudo certo. A nossa ideia sempre foi trazer um espaço onde a gente pudesse oferecer os pratos de uma forma familiar, de uma forma mais raiz, um espaço onde você pudesse trazer pessoas de outras origens, sejam peruanos, sejam venezuelanos, que vêm muito, sejam brasileiros. E aí veio a ideia de aproveitar muito esse espaço na questão cultural, na questão mais artística, né? Não só na culinária. Com certeza. Meu pai, se estivesse vivo, ele estaria aproveitando, assim, demais esse espaço, porque a gente acabou herdando, né, essa ideia dele. Então você tem essa questão da herança, onde a gente, eu e meus irmãos no caso, conseguiu estar caminhando nessa mesma estrada de ideia deles. Então cada um poderia ter seguido realmente um caminho. Meu irmão poderia ter ficado na Europa, estudando e trabalhando. Eu poderia estar no serviço público, desenvolvendo o meu trabalho. Meus outros irmãos poderiam ter seguido caminhos diferentes. A gente está desenvolvendo um trabalho que é o Projeto Uni, que é um restobar que a gente inaugurou ano passado aqui em São Paulo. E graças a Deus a gente conseguiu entrarmos nessa mesma estrada de novo e seguir um caminho que eles idealizaram lá atrás. E eu imagino que ela vai mais pra frente, porque hoje em dia eu tenho meu filho, Caio, de 10 anos, e ele é um menino que desde os 5 ele bota o colete do projeto e vai, me ajuda, pega uma criança, leva no pula-pula, leva na piscina de bolinhas. Tem os meus sobrinhos que também não estão participando mais. Então essa história de herança, ela já está caminhando de uma forma muito bonita, uma forma muito mais estruturada e com muito mais força. Antes eram só meu pai e minha mãe. Hoje estamos minha mãe e meus irmãos. Então daqui a uns 10 anos eu vou ter minha mãe, meus irmãos, meus sobrinhos, meus filhos e a coisa tende a aumentar. Que é que deixa a gente mais feliz e tranquilo, né?